Você já percebeu que muitas vezes da boca para fora a gente fala que confia, que entrega, que solta, mas lá no fundo, lá no nosso coração, não é bem isso que acontece? Internamente nós somos tomados pelo medo, pela dúvida, pela insegurança, daquilo que nós desejamos, daquilo que ainda nem aconteceu. E a pergunta que fica é possível aprender a confiar de verdade? É isso que nós vamos saber hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Com Lucidez. Eu sou Cláudia Fernandes, eu sou hipnoterapeuta, estudiosa da neurociência e da física quântica. E desde já, gentilmente, eu peço a você que se inscreva nesse canal e curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Falar que confia, mas no fundo estará amedrontado. Isso é muito mais comum do que você pode imaginar. São como duas forças antagônicas que dentro de nós, elas ficam brigando entre si. De um lado, o nosso racional, o nosso consciente falando que confia, e de outro lado, tem o nosso inconsciente nos empurrando para a insegurança. E você se pergunta, por que será que eu não saio do lugar mesmo me esforçando? Por que será que as coisas não acontecem para mim mesmo fazendo o que é preciso ser feito? E aqui a resposta pode ser bem simples. Você de fato não está confiando e soltando. Pensa comigo, se você está preocupado demais, angustiado demais, tentando controlar todos os detalhes, você não confia. Porque confiar é dar espaço para as coisas acontecerem e soltar e largar aquele peso do resultado. Só que nós não fazemos isso em muitos momentos, principalmente porque o nosso inconsciente guarda algumas memórias de acontecimentos que eles talvez não ocorreram da forma que nós esperávamos e aquilo nos trouxe muita dor e ficou guardadinho aqui dentro. E fora que nós também guardamos memórias de acontecimentos que nem foram nossos, muitas vezes foram de pessoas próximas a nós. E aqui ainda tem um detalhe que agrava mais a nossa situação para não confiar. Nós absorvemos ainda o medo do campo coletivo. E o que acontece, gente? A nossa mente, ela sempre vai querer nos proteger. Ela sempre vai querer que a gente permaneça na zona de conforto, naquele mesmo lugarzinho conhecido para ela. Só que esse lugar conhecido, nem sempre, ele é aquilo que a gente já quer para nossa vida. E bem aqui, diante de situações que vai exigir de nós confiança, justamente porque a gente não tem como controlar aquele resultado, a gente quer determinado resultado, mas a gente não tem como controlar, não tem como interferir em algo que é indeterminado, a gente começa a ser tomado pela angústia, pelo medo, pela ansiedade. E angústia, medo e ansiedade são incompatíveis com a confiança, incompatíveis com soltar, inclusive. Isso tudo, essas emoções mesmo mais manipuladoras da nossa parte, ela impede que o fluxo corra de uma forma mais natural, mais espontânea e até mesmo mais rápida. E aqui eu vou trazer alguns direcionamentos para vocês, para ajudar realmente vocês a aprenderem a confiar. Vou trazer como eu faço, mas também ao final eu vou trazer uma prática. E eu sei que existem várias formas de se fazer isso, mas eu gosto de falar aqui principalmente aquilo que eu já testei e que eu já observei que realmente funciona. A primeira coisa que você precisa fazer é estar o máximo possível no estado de presença. A Cláudia, um monte de gente fala sobre isso. Sim, mas aqui tem um ponto muito importante. Você só vai saber de fato a importância que isso tem na sua vida quando realmente você conseguir praticar. Então, cultivar o estado de presença, estar no aqui e agora, fazer aí seus movimentos rumo àquilo que você deseja, sim, prestando atenção, estando presente ali, é a primeira coisa que você vai precisar fazer. E aqui é acreditar, é compreender, é trazer isso como uma verdade dentro de você, que existem caminhos que parecem pra gente impossíveis, mas que eles se revelam quando a gente solta aquele controle. E aqui você vai fazer o caminho inverso que muitas pessoas falam por aí. Você não vai ficar focado no resultado. Você vai tirar o foco do resultado. Você vai começar a observar somente aquilo que você está fazendo. Porque a intenção aqui é tirar você dessa obsessão do resultado.
tirar você o máximo possível daquele foco lá no final e te manter o máximo possível no estado de presença. Você não vai desistir daquilo que você quer, você não vai desistir daquele resultado, apenas você não vai ficar obcecado nesse momento por isso. Você vai ficar focado no presente, naquilo que você está fazendo agora. E aqui, se de repente não tiver mais nada a ser feito, você vai focar na sua vida. Isso aqui é uma base muito importante para você aprender de fato a confiar. E com isso, você estando em estado de presença, você vai absorvendo um sentimento, né? Tendo uma certeza que você não está sozinho aqui. E é incrível porque o estado de presença vai trazendo pra gente uma sensação, um sentimento de que quem nos criou não nos abandona nunca. E eu sei que soltar e confiar não são coisas fáceis, mas são coisas que a gente pode sim aprender. Como tudo na vida, a gente vai praticando e praticando diariamente e em algum momento isso vai virando um hábito. Então observe aí, se você é daquela que fala da boca para fora, mas dentro tá num estado de ansiedade, de dor, de desespero, tá realmente sendo tomada por uma angústia muito forte. Porque às vezes a gente fica tão obcecado pelo resultado que nosso dia a dia se torna um transtorno. E isso traz sim uma imaginação que não é possível, a gente fica todo o tempo pensando no pior e realmente isso não vai fazer a gente sair do lugar. E às vezes, quando a pessoa tá assim, ela tá precisando de uma ajuda terapêutica. Mas aqui não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer uma prática, um exemplo para auxiliar vocês a saírem desse estado. Então, vou trazer aqui um exemplo de uma situação que eu vejo as pessoas muito angustiadas com isso, a falta de dinheiro. Às vezes a pessoa tá precisando pagar contas e o dinheiro não tá dando, às vezes a pessoa tá precisando fazer mais dinheiro e não consegue, aquilo tá ali tomando de conta dela, das emoções. E aqui eu não tenho como saber a crença sobre o dinheiro de cada um aqui que me assiste, né? E eu sei que crença, a gente sabe que crença atrapalha muito isso no nosso caminho. Mas uma coisa eu vou afirmar para você, e isso talvez vá de encontro às crenças que vocês tenham. O dinheiro não tá aqui para te destruir, ele não é um inimigo seu, no que pese muitas pessoas o colocarem nesse posto. Saiba que ele pode ser sim o seu melhor colaborador, porque o dinheiro ele segue o amor. Eu sei que isso é forte para ser falado. Como assim, Cláudia? O dinheiro ele está esperando você entrar em estado de presença, fazer o seu melhor aqui no aqui e agora, de corpo e alma mesmo, porque às vezes a gente está trabalhando, a gente está tão desesperada, nossa mente está atrapalhando todo um fluxo da nossa vida que ela está querendo acontecer. Então a gente precisa entrar no estado de presença, sempre o estado de presença, a gente precisa ter um propósito, e aqui o propósito não é a coisa grandiosa, às vezes o propósito é só sair mesmo dessa situação para dar uma vida melhor para sua família. Então a gente precisa estar dando o nosso melhor com amor, no aqui e agora, que de alguma forma esse dinheiro ele vai chegar. O dinheiro também espera você confiar e soltar, fazer o que é preciso com confiança e presença, soltando aquele resultado, assim como tudo na vida. Agora eu vou dar um exemplo meu. Hoje, quando algo começa a me preocupar, porque sim, porque eu digo hoje, porque eu já estive nesse lugar de muita angústia, de muita ansiedade, de não soltar de forma alguma, de não viver em estado de presença. Minha mente era só lá na frente. Era terrível. Enquanto eu não aprendi, me coloquei mesmo com humildade para aprender e saber que eu não sou a controladora de tudo na vida. Quando eu comecei realmente a conquistar esse estado de presença na maior parte da minha vida, eu digo maior parte, que a gente não consegue total, as coisas começaram a fluir melhor para mim. Então, toda vez que eu percebia que algo começava a me incomodar, eu observava se ali tinha angústia, se tinha ansiedade, se tinha medo, e eu parava na mesma hora. Eu começava a fazer várias respirações, eu dizia para mim mesma, eu vou soltar. Se tivesse muito pesado, eu ia para debaixo do chuveiro, eu ligava o chuveiro e deixava aquilo, né, a água descer como se estivesse fazendo uma limpeza.
Aí quando eu sentia que eu estava melhor, eu dizia, eu solto e confio, e aquilo começou a dar certo. E quando isso é feito realmente de coração, quando isso vem com uma leveza, as coisas começam a caminhar, as coisas começam a se desenrolar de uma forma assim surpreendente, porque a vida ela traz caminhos que a gente realmente não conhece para resolver as nossas situações. Então, depois de falar isso aí, trazer esse exemplo, eu vou trazer a prática para você. Essa prática ela precisa ser feita à noite, na hora que você deitou, na hora que você vai dormir. Sabe aquele estado que você está quase adormecendo? Por quê? Porque nesse momento a sua mente ela vai estar mais receptiva para realmente gravar aquilo que você está trazendo para ela, para aceitar. É justamente por isso que você não pode deitar com medo, com angústia, com pensamento negativo, porque senão a sua noite ela vai se tornar algo terrível, fora que você está potencializando toda essa negatividade para acontecer na sua vida. Então, é justamente por isso que essa prática ela precisa ser feita à noite. Antes de adormecer, você vai entregar aquela sua aflição, aquele seu problema, aquela sua decisão, aquela solução que você está querendo, aquilo que você está querendo aí na sua vida, para aquele que você considera o seu mais potente, mais poderoso procurador de amplos poderes. Aqui pode ser Deus, pode ser a sua centelha divina, pode ser o universo, pode ser o Criador, ou pode ser algo que você realmente tenha fé, algo que você acredite aí dentro de você. Quando você fizer isso com leveza de coração, as respostas mais cedo ou mais tarde, elas vão vir, as situações vão se desenrolar na sua vida de uma forma que você nem esperava. E eu sei que isso pode parecer algo muito simples aí para você, mas não é porque é simples é que não dá certo. E também não é porque você não vai conseguir no início, porque no início ele é difícil para quem nunca praticou, que você vai desistir. Você vai insistir mesmo no início, sendo artificial, até isso virar uma prática na sua vida. As pessoas elas subestimam muito o que a gente fala que aparentemente é simples. Elas querem que a gente traga aqui uma fórmula mágica, inusitada, que nunca ninguém falou. Mas às vezes isso não existe, é o simples que funciona. Só que o simples a gente não quer praticar. Aquilo que está à nossa disposição a gente não quer exercitar. Eu tenho certeza, gente, se vocês fizerem isso, a confiança ela vai chegar na sua vida, ela vai permanecer. Então eu espero que realmente você teste, que você coloque isso em prática e se realmente der certo, você volta aqui nesse vídeo e me fala. Tá bom? Um super abraço.